arrombado. Deixa eu ver quem que... Saiu o vídeo do cara... Vídeo do cara te refutando. Vamos ver. A massa será atraída por aquela que é mais pesada. O argumento é um pouco longo, mas fica aqui, velho. Então, agora fica aqui um pequeno raciocínio. Se a termodinâmica, através do aquecimento e o esfriamento das moléculas, refuta a gravidade, como que isso pode ser uma lei física? Ele fala isso porque mesmo que tenha CO2 contido em fumaça de vulcão e esse CO2 seja mais pesado do que o oxigênio, esse gás sobe mesmo assim pelo maior grau de agitação das moléculas. E ele dá o contrário disso, que seria a fumaça do gelo seco que acontece por sublimação e desce porque está gelado. A questão dele podia ser resumida em como é que nuvem fica no céu. Bom, primeiro que o que compõe nuvem é algo muito pequeno. Por exemplo, poeira é mais pesado do que o ar. A poeira de fato desce, mas o esforço que você precisa fazer para que ela fique no ar é muito pequeno. E ela pode ficar no ar por muito tempo até cair. Nuvem pode pesar pra caralho, mas elas são compostas por coisas muito pequenas. Nuvem também fica no ar por corrente de ar quente, por absorver melhor do que o ar em volta delas a energia do sol. E outra coisa é que nuvem também não fica no céu para sempre. As gotinhas de água podem se juntar e não se comportar mais como poeira, e aí elas de fato vão cair. É quando elas entram em estado sólido, né? Porque daí elas ficam mais pesadas. Não é isso? A fita é que uma coisa resistir à gravidade não significa que a gravidade foi refutada. Ah, tá. Então é assim, né? A gravidade, então, na verdade, o que você tá me falando... Não, primeiro que o cara, ele tá repetindo... Sólido não, líquido, Grande né? Matheus mandou 5 reais. O cara, ele repetiu todo o meu argumento pra falar no final que a gravidade é uma beleza. Você falou super. A gravidade, o Globe Globe, quando não tem mais pra onde sair, ele fala que a gravidade, ela age de forma seletiva. Ah, não, mas na verdade não é que quebrou a gravidade, é que ele tem uma resistência à gravidade. Não, esse aqui ele resiste a ela. Ah, entendi, é uma resistência, né? Como que pode uma coisa que é considerada lei física, ser quebrada tão facilmente, hein, companheiro? Consegue me explicar isso? Hã? Até porque se tu parar pra pensar, das forças fundamentais, a gravidade é a mais fraca. Por exemplo, as Pois é. ligações de hidrogênio dessa gota de água aqui conseguem resistir à gravidade da Terra inteira. A lei da gravitação descreve... O quê? Mas isso daí é por conta da tensão superficial da água. de água aqui consegue resistir à gravidade da Terra inteira. Mano, é sério isso? Quem que nunca viu? Ó, isso aqui, por exemplo, ó. Por que vocês acham que acontece isso aqui, ó? Que um... Nossa, mano, eu tô inconformado. Por que vocês acham que um inseto consegue pousar sobre a água e ele não afunda? Ah, ele desenvolveu, ele pegou de Jesus essa habilidade de andar na água? Não! Isso é tensão superficial, cara. Não é um milagre acontecendo não, irmão. Beleza? Não é não, tá? Quando você vê isso aqui, ó, que ele representou no dedo dele, ó. Só que aqui no caso a gota d'água tá na folha. Aqui no vídeo ele fez no dedinho dele aqui, ó. No dedinho dele, ó. Tensão superficial da água. Não precisa, não tem nada a ver com gravidade isso daqui. Não tá resistindo à gravidade de nada. É apenas a tensão superficial da água agindo. Não tem nada a ver com você botar a gravidade no meio disso aqui, campeão. Inteira. A lei da gravitação descreve como a força funciona, mas não tenta explicar a força. A teoria da relatividade de Einstein é uma teoria porque ela descreve a gravidade como resultado da curvatura do espaço-tempo. Agora, ó que interessante. Para ganhar 3.500 reais. Porque de um escanteio eu não perdi. O louco, agora vou olha, instalar esse negócio de apostas. Olha que interessante, ó. 16 como anos, resultado da curvatura do espaço-tempo. Entendeu agora? Eu sei que você... Não, você falou e não falou nada. Ô, companheiro, você citou um exemplo aqui, inclusive, da tensão superficial da água que não falou nada. Quando você falou aqui sobre a termodinâmica, você repetiu exatamente o que eu falo. E a sua desculpa pra tentar refutar o que eu falei foi que a gravidade foi quebrada por um tempo. Que existe uma resistência da gravidade. Você tá de brincadeira comigo, né? É uma piada. Irmão, quebrar a gravidade, presta atenção numa coisa. Vlog super chatei de 5 reais. Vocês entendem? Salve super. Quais os melhores livros você indica para o desenvolvimento pessoal? Ó, deixa eu falar. Eu vou ver se eu consigo achar um negócio aqui pra mostrar pra vocês. Existe uma confusão tremenda que, inclusive, esse menino aqui acabou de cometer entre lei e hipótese científica, no caso, né?
Ó, pra vocês entenderem. Afinal, qual a diferença entre teoria e uma hipótese? Narrablock superchatei R$2. Um dia a Terra vai orbitar a Thaís Hipótese. Hipótese. Enunciado, sentença declarativa, relação entre duas ou mais variáveis. Ser testável. Tudo que é testável é passível de comprovação. Certo? Então você testa para tentar comprovar se aquilo realmente dá certo ou não. Aqui ele fala, a palavra hipótese pode assumir diferentes conotações dependendo do contexto, mas originalmente significa suposição. Acho que todo mundo entende isso, certo? R$5. Agora, lei. O que é uma lei? Lei. Por favor. Uma lei é uma regra com base em algum fenômeno, uma generalização confrontada, testada e validada frente a um amplo conjunto de fatos. Olha a profundidade disso. Com sentido cronológico, lógico e casual. Por exemplo, leis do movimento de Newton. Isso aqui pode ser considerado uma lei. Porque realmente funciona. É comprovado e funciona. Olha aqui o que ele coloca como lei também, ó. Lei da gravidade. Por que que não existe lei da gravidade, e sim uma teoria? E por que que eles colocam como lei? Porque são canalhas, tá? Uma lei, se é lei científica, ela não pode ser quebrada pela termodinâmica. Se eu tenho uma lei de gravitação que, de maneira clara, objetiva, científica, comprovada funciona, eu não posso aquecer uma molécula ou esfriar uma molécula e ela quebrar essa lei. Então não é lei. Aí o cara aqui fala assim, ó. Ele fala aqui, né, essa parte, nuvem pode ó, porque tá gelado. A questão dele podia ser resumida em como é que nuvem fica no céu. que é sempre um questionamento que eu faço. Por que que a nuvem fica no céu se ela é extremamente mais pesada do que o ar? Primeiro que o que A compõe gravidade, na cabeça desse menino aqui, ela é seletiva. Ela escolhe o que que ela puxa pra baixo e o que que ela não puxa. A nuvem, ela não puxa, não é verdade? em nuvem é algo muito pequeno. Por exemplo, poeira é mais pesado do que o ar. A poeira de fato desce, mas o esforço que você precisa fazer para que ela fique no ar é muito pequeno. E ela pode ficar no ar por muito tempo até cair. Nuvem pode pesar pra caralho, mas elas são compostas por coisas muito pequenas. Nuvem também fica no ar por corrente de ar quente, para absorver melhor do que o ar em volta delas, a energia do sol. E outra coisa é que nuvem também não fica no céu para sempre. As gotinhas de água podem se juntar e não se comportar mais como poeira, e aí elas de fato... Então, e daí essas gotas d'água, né, elas caem por quê? Chega no estado líquido, por que que elas vão cair? Hã? Por que que cai? A densidade aumenta, não aumenta? Ela não resfria, não fica mais fria? Cai. Por quê? Peso. É simples. Não é a gravidade. Se fosse a gravidade, a nuvem nem chegaria a se formar no céu, porque a nuvem pesa. Aquelas gotículas de água ali que estão em formato gasoso, elas pesam. São extremamente mais pesadas juntas do que o ar em volta delas. E aí a gravidade não puxa. vão cair. A fita é que uma coisa resistir à gravidade não Ó, significa... aqui, ó. Ele fala, ó, que resistiu à gravidade. Irmão, a gravidade é uma lei, segundo vocês. Não existe uma nuvem resistir à gravidade. Se é uma lei, ela tem que funcionar como uma lei. Eu não posso aquecer uma molécula de CO2 que é mais pesada do que o ar e ela subir e eu quebrar a gravidade. Eu não posso esfriar uma molécula, fazê-la ficar no chão, no solo e quebrar a gravidade. Senão não é lei. Percebe? que a gravidade foi refutada. Até porque se tu aí depois disso... É peso, mano. Isso é peso. R$5. Vai estudar, Xandão. Pra quem quer entender melhor sobre isso que eu tô falando, ó, assistam esses vídeos aqui, ó. Ixi, aqui, cara, tem N exemplos. Ó. Gravidade. Peso. Aceleração gravitacional. O que é isso? Presta atenção nisso daqui, ó. Tema despercebido pela maioria. Diabetibooks mandou R$5. Analisa minha queda de moto aí super. Olá. Há um problema despercebido pela maioria quando se fala de gravidade. Afinal de contas, o que é gravidade? Ou a gravidade? 3 minutinhos aqui só pra vocês entenderem. Segundo a teoria de Newton, a gravidade é a força de atração entre massas. Mas gravidade no mundo natural é a força que faz os corpos caírem ou não, ou seja, o peso, dado por P igual mg, onde P é a força gerada pela aceleração, g, do movimento do corpo de massa, m.
Logo, temos duas definições para a palavra gravidade, uma falsa e uma real observada no mundo natural que são: A força-peso é real. Essa sim acontece. a teoria de atração entre massas de Newton. A teoria de atração entre massas de Newton, a falsa. É isso que eu falo que é falso aqui. A falsa. 2. E a força que faz os corpos caírem, ou seja, o peso, Que é a verdadeira. real observado no mundo natural. Que é o que a gente vê Se acontecendo. o corpo é mais pesado que o ar, ele cai. Se não, o corpo sobe ou se equilibra. Tem físicos por aí que diz que a queda de um corpo não depende da sua densidade. Parece que eles esquecem que a massa depende da densidade. Não, pra você ver como vai o negócio. Tem físico que defende isso, tá? A densidade é igual à massa dividido pelo volume. Logo, a massa é igual à densidade vezes o volume. Se a densidade de um corpo for alterada, a massa também é alterada juntamente. Pegou o canal mais tendencioso. Que tendência, cara? Isso daqui é o básico. Isso é força-peso. Isso é física. Isso aqui é física básica, cara. Será que você nunca... Você não leu nenhum livro, nada? Não aprendeu nada de física? Isso é força-peso. Com o seu movimento. Se a queda de um corpo depende da massa, logo, depende também da sua densidade, dada pela fórmula. P é igual a densidade, vezes o volume, vezes a aceleração do movimento do corpo. G não é gravidade. G é aceleração. 9,8 metros por segundo. Mas ainda tem uma pergunta não esclarecida. Que é a principal. Então por que a direção do movimento de um corpo em queda livre é considerado para baixo? O que sabemos é que as direções dos movimentos dos corpos em queda livre são paralelos e perpendiculares ao nivelamento natural da água. Eu poderia fazer várias especulações, mas o que determina a direção do movimento de um corpo em queda livre, ninguém sabe. Mas por meio de experimentos empíricos feitos e conferidos no mundo natural, com certeza não é atração entre massas como disse Newton em sua teoria. Um dos principais erros da teoria de Newton está no vetor P, onde as direções das forças dos corpos em queda livre são paralelas e perpendiculares ao plano horizontal, e não convergentes a um único ponto. Isso nos mostra que a superfície da Terra é um plano horizontal. As consequências disso deixam muito claro que a Terra não é uma esfera, nem esferoide, nem geoide, nem elipsoide de revolução. Tudo isso são teorias e modelos não observados nem conferidos no mundo natural. É aqui que eu queria chegar. Ó, porque, gente, não importa que vocês não estão entendendo exatamente o que ele tá falando aqui, não tem problema, tá? Eu tô mostrando isso daqui porque isso daqui é uma explicação mais razoável pra poder moldar o pensamento aqui que eu tô aplicando pra vocês. Isso aqui que o menino tá falando, que ele falou, ele falou tudo o que eu falei e no final a explicação dele é que a gravidade resistiu. Tipo assim, então a gravidade é seletiva? É uma piada? A gravidade escolhe o que desce e o que sobe, é isso? Isso não existe. Se a gravidade é uma lei física, ela tem que atuar como uma lei física, como eu defini pra vocês aqui, ó. Luiz Felipe Fongaro superchatei de R$5. O que acha desse experimento que supostamente prova que massa atrai massa? Isso aqui, se é uma lei, tem que ser dessa forma aqui, ó. Agora, teoria, aí é outra coisa, ó. Perceba como que a teoria se encaixa muito melhor na gravidade, ó. A teoria científica se constitui a partir de hipóteses testáveis, sempre havendo a possibilidade de que um novo fato destrua a visão atual. Se eu tenho uma lei gravitacional de atração de massas e eu não consigo mostrar isso atuando no mundo de maneira categórica, provar e comprovar, não é lei. Se eu tenho uma termodinâmica, um aquecimento da molécula que agita e faz com que ela quebre a gravidade e suba, ou se eu esfriá-la, ela desça, não pode ser considerada lei. Vocês estão entendendo qual que é o ponto aqui? Então, isso aqui que o menino falou, ele falou e ficou elas por elas. Ele acabou reforçando o que eu havia dito. E aí depois ele ainda de quebra ele dá esse exemplo aqui, né, ó. Fundamentais, a gravidade é a mais fraca. Por exemplo, as Olha, e ele ainda assume, ele fala, das forças fundamentais da natureza, a gravidade é a mais fraca. Exato! É o que eu sempre falo aqui. ligações de hidrogênio dessa gota de água aqui Ó, conseguem... Aí ele coloca aqui um exemplo que não tem absolutamente nada a ver, porque isso daqui é tensão superficial da água. Isso aqui não tem o que falar de gravidade nisso daqui, tá? Um exemplo que eu não entendi. Ele simplesmente colocou esse negócio aí, ficou elas por elas.
Então eu tô repetindo e tô mostrando pra vocês aqui um pouco sobre força-peso pra vocês entenderem, tá? Pra vocês terem pelo menos o básico pra entender. Pra depois não falar, o Xandão não mostra nada, não fala nada. Beleza? Então, pô, dá licença, né, cara? Se ele quer refutar, deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Pra quem quer refutar, não é refutar o Xandão. Pra quem quer defender a gravidade, mostre um único experimento de massa atraindo massa. Você consegue fazer isso? O rapaz aqui do vídeo consegue fazer isso? Alguém consegue fazer isso? Não, pelo contrário. Quando nós observamos os fatos da natureza, a gente vê a gravidade sendo quebrada a todo momento. Seja por um inseto, seja pelo calor das moléculas, seja pelo esfriamento das moléculas, seja pelas nuvens e vários outros. Certo? Roger mandou R$5. Xandão, vê então esse não é vídeo e lei. explica pra gente https